vai ter a palestra, né, com o professor João Batista. Ele é professor de Engenharia de Produção na UFMS. O conteúdo é um mini curso, né, de introdução a processos decisórios. Espero que vocês gostem. Eu vou deixar o João se apresentar um pouco melhor, iniciar o conteúdo da forma que ele achar melhor também. Só vou fazer um aviso de que a gente vai mandar o formulário mais perto o formulário de credenciamento mais perto do fim do mini curso, para não atrapalhar o andamento. E que, como a gente está em formato webinar, a gente precisa que vocês se manifestem por chat, levantando a mão, caso queiram que a gente habilite o microfone e câmera de vocês, para vocês poderem fazer a pergunta, né, diretamente para o professor João. E é isso, sinta-se à vontade, professor João. Agradeço a presença, a gente ficou muito feliz de você ter aceitado o convite. E é isso, fique à vontade. Ok, Bárbara, obrigado aí pelas palavras. Eu que agradeço o convite por participar do CEMENG. Tá? Agradeço o apoio da comissão organizadora, que forneceram aí as informações necessárias para eu montar aqui essa apresentação do minicurso. Vou colocar aqui os slides que eu preparei e já me apresento melhor. Certo. Bem, mais uma vez, boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Vou dar início, então, ao minicurso. O minicurso que tem como título Introdução a Processos Decisórios, uma abordagem ao uso do método multicritério de apoio à decisão Prometer 2. Eu me chamo João Batista, como a Bárbara colocou. Eu sou professor na UFMS, na Federal aqui de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, e faço parte do Laboratório de Sistemas de Informação e Métodos de Apoio à Decisão, que é o CIMAD. Atua, entre outras ciências, né, a gente tem atuado bastante com multicritério, tá? Então, é uma área que eu tenho bastante afinidade. Só para me apresentar brevemente, eu sou engenheiro de produção, formado pela Universidade Estadual do Paraná, me formei em 2010, em 2013 concluí uma especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho e o mestrado em Engenharia Urbana. Eu sou engenheiro de Segurança do Trabalho, mas nunca atuei na área, após concluir o curso, naquele desespero, o que eu faço, o que eu não faço, fiz a especialização, tenho o certificado, mas está dentro da gaveta aqui. E, recentemente, eu concluí o meu doutorado em Engenharia de Produção pelo PPGEP da Federal de Pernambuco. Lá em Pernambuco, né, o programa de pós-graduação em Engenharia de Produção, eles têm uma atuação muito forte na área de multicritério, eles têm um corpo docente, uma linha de pesquisa em pesquisa operacional que possui atuação frequente em eventos internacionais reconhecidos aí por toda a comunidade científica. E foi durante o doutorado que eu conheci essa ciência, né, que é o multicritério, e pude aprofundar aí os estudos, tá? Então, eu vou falar hoje sobre algo que eu gosto bastante e venho estudado desde 2016. Tenho atuações na indústria de sucroalcooleira, indústria de amidos, e daí em diante eu parti para a academia. Fui professor temporário na UEM, Estadual de Maringá, e desde 2015 sou professor aqui na Federal de Mato Grosso do Sul. Aqui tem meu contato, tá? Esses slides do minicurso de hoje eu encaminhei para a comissão organizadora, para o Alex. Eu não sei se já chegou para vocês, mas eu disponibilizo aí para caso vocês queiram depois revisar. A gente só acabou mandando mesmo o manual de instalação, mas a gente pode mandar posteriormente para o pessoal que se inscreveu. Pode ser, Bárbara. Porque o que acontece? Tá, tudo bem. Esse minicurso, ele tem bastante assunto, né? Então, talvez, né, fique algum conteúdos que não consegui trabalhar de forma mais aprofundada, ou quem está assistindo quer ler de novo nos slides, né? Então, depois, né, caso, né, o pessoal queira, vocês podem encaminhar para eles. Tá? Então, o que será tratado neste minicurso? Qual é a expectativa? Tá? A disciplina, né, de métodos multicritério de apoio à decisão, ela é dada aqui na universidade como uma disciplina não eletiva, né, uma disciplina optativa de 34 horas.
Num formato de minicurso de 2 horas, eu trouxe para vocês uma contextualização de problemas de decisão, mais especificamente, problemas multicritério de apoio à decisão. Tá? Então, para quem nunca teve contato, não sabe o que é multicritério, eu vou trazer essa abordagem para vocês. Vou falar sobre a construção de modelos de apoio à decisão, rapidamente, e em sequência nós vamos para o uso do método Prometer 2. Tá? Então, o minicurso ele é dividido em 3 partes. Eu calculei cerca de 30 minutos falando de uma forma geral sobre problemas multicritério, mais cerca de 30 minutos para a construção de modelos e o conteúdo de Prometer 2, e depois eu vou mostrar para vocês como se utiliza um SAD, né, um Sistema de Apoio à Decisão, para aplicação na prática do método Prometer 2. Tá? Eu trouxe um exemplo fictício e para mostrar para vocês eu trouxe uma aplicação real de uma organização, tá, em um problema de decisão que foi resolvido por meio do software Visual Prometer. Então, caso vocês tenham dúvidas, queiram fazer algum comentário, como a Bárbara colocou, vocês podem mandar perguntas no chat, podem pedir para abrir o microfone, fazer uma contribuição, tá? Fiquem à vontade. Aqui eu trouxe uma bibliografia para quem quiser aprofundar os estudos, tá? Esse aqui é o livro de cabeceira de todo mundo que trabalha com multicritério, é o livro do professor Adiel Almeida. Ele traz uma exploração do multicritério de uma forma geral, passando por alguns dos principais métodos, e esses demais autores, eles são interessantes e importantes para quem quer pesquisar sobre multicritério. Tá? É uma iniciação científica, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado. Tá? Eu procurei montar meus slides aqui para que eles fossem claros para estudantes de qualquer engenharia, pessoal, tá? Eu fiquei sabendo que tem gente assistindo da engenharia civil, produção, mecânica, entre outras, então, eu procurei deixar isso de uma forma fácil para que todos consigam visualizar o que eu estou falando. Tá? Então, problemas de decisão. Os problemas de decisão, eles são discutidos, trabalhados em todas as organizações e por todo tipo de pessoas, de qualquer seja, né, a engenharia. Tá? Então, todos os dias, decisores, gestores das organizações têm que tomar decisões, sejam elas decisões importantes, que justifica-se o uso de métodos formais, como, por exemplo, o método multicritério, ou seja, uma decisão trivial, tá? Que pode ser tomada com uma base empírica, né? Ou com base no feeling do gestor, com base em sua experiência. Por exemplo, tá? Decidir aí qual o melhor dia para fazer a limpeza do setor. Tá? Não há necessidade de eu aplicar um método com todo um algoritmo formalizado, né, de multicritério, para decidir isso. Tá? Não justifica-se. Agora, por exemplo, escolha de uma tecnologia para um determinado processo produtivo. Isso vai envolver recurso monetário, vai envolver tempo, vai envolver recurso humano, diversos recursos. Então, justifica-se aí o uso de um método mais formal. Quando eu tenho que mostrar para um grupo de pessoas, justificar o porquê que eu estou escolhendo determinada solução, é interessante o uso de um método multicritério, porque na aplicação de um método multicritério, eu tenho todo um procedimento que é definido ali em passo a passo, em etapas, que já foi testado e já foi validado pela comunidade científica. Então, eu consigo provar, após coleta de dados, né, levantamento de parâmetros, análise, aplicação, criação de um modelo e aplicação do método, este é o resultado sugerido. Tá? Então, existe uma base por trás disso tudo. Tá? Então, nessas situações é interessante. Eu até brinco dentro de sala de aula, eu digo, você não vai aplicar um método multicritério para saber lá na gôndola do supermercado se você vai comprar o Toddy, Nescau ou um terceiro. Não, é uma decisão trivial, você vai no feeling, poxa, o Nescau é bem melhor que o Toddy, vou lá
e já pego na gôndola. Então, existem situações em que o uso de um método multicritério se justifica. Existem métodos multicritérios que são complexos, eles não são simples de serem aplicados. Então, lá dentro da sala de aula, muitas vezes os alunos perguntam, professor, quando que o gestor vai parar para aplicar esse método? Tem situações, e isso é cotidiano, em que o uso do método multicritério ele é importantíssimo e justificado. Vou mostrar alguns exemplos no decorrer do minicurso. Então, já falei um pouco de multicritério, né? Mas o que seria esse multicritério? O que o professor João tanto fala, né, sobre isso? O problema multicritério, ele é um problema de decisão qualquer, tá? Só que ele é caracterizado como multicritério quando eu tenho mais do que uma alternativa para escolha, ordenação, né? E para a análise dessas alternativas, eu tenho que levar em consideração mais do que um objetivo, né? Múltiplos objetivos que muitas vezes são conflitantes. Alguns objetivos têm o objetivo de minimização, outros critérios têm objetivo de maximização, alguns objetivos, critérios são avaliados por meio de escala de razão, outros por meio de escala intervalar. Então, existem parâmetros relacionados a um problema de decisão que faz com que ele se torne, né, seja classificado aí como um problema multicritério. Mas, resumindo, é um problema que possui mais do que uma alternativa, certo? E que é tratado sob o olhar de múltiplos objetivos, muitas vezes conflitantes. Então, isso é um problema multicritério. E o problema que é usualmente tratado nos livros, né, para exemplificação inicial, é o problema da aquisição de um automóvel, por exemplo. Eu quero comprar um automóvel e eu tenho como objetivo a aquisição de um automóvel popular com um custo de até 60 mil reais, 65 mil, e que seja confortável, seja bonito e econômico. Esses são os meus objetivos. Aí, com base nisso, eu vou definir os critérios. Até 65 mil, então vou ter que avaliar o quê? Vou ter que avaliar o preço do conjunto de automóveis. Confortável, vou criar critérios para avaliar conforto. Então, o conforto avaliado por meio de uma escala Likert pode ser um critério. A presença de ar-condicionado ajuda a mensurar, né, a medir o conforto. Um carro que seja bonito, então posso criar também uma escala Likert para avaliar aí o design ou a estética do automóvel. Não sei, eu falei mais algum, mas enfim, né? Eu vou reunindo critérios que ajudam eu a alcançar aqueles objetivos que estão por trás do problema de decisão. E eu vou utilizar esses critérios, né, para confrontar algumas alternativas. Eu quero um carro de até 65 mil reais, um carro, né, hoje em dia 65 mil você não tem muita variedade de carros, né, subiu muito, mas não sei, o Onix, talvez HB20, não sei, o Gol, suposições, não fiz uma pesquisa, tá, pessoal? Mas, enfim, né, eu começo a reunir parâmetros, né, para construir o meu modelo de decisão. Esse exemplo aí é um exemplo de um problema de decisão multicritério, é o problema da aquisição do automóvel. Aquisição de automóvel, aquisição de uma casa ou um apartamento, tá? São situações que podem ser tratadas por meio de multicritério. O termo multicritério, ele é pesquisado na literatura internacional por Multi-Criteria Decision Aid, que é MCDA, ou também aparece como MCDM, que é Multiple Criteria Decision Making. Ambas as formas aparecem na literatura para pesquisa. E daí eu tenho que diferenciar aqui com vocês o que é método e o que é modelo. O método multicritério é toda a base de procedimentos, né, geralmente um algoritmo que foi desenvolvido para solucionar um problema de decisão. E quando eu utilizo esse método multicritério para resolver esse problema, eu vou coletar dados, eu vou, né, avaliar parâmetros,
eu vou, com base nisso, né, a aplicação desses dados e informações do problema em cima de um método multicritério, eu crio um modelo de decisão. Então, o modelo de decisão nada mais é do que o problema de decisão mais o método, falando de multicritério, tá? O problema de decisão mais o método multicritério. Tá? Então, aí eu tenho o modelo de decisão. E dentro de todo problema de decisão multicritério, multicriterial, nós temos alguns atores que influenciam no processo decisório. E o principal ator do processo decisório multicritério é o decisor. Tá? O decisor é a pessoa responsável pela decisão. Se aquela decisão for a melhor decisão, ele vai ser elogiado. Se aquela decisão não for uma decisão, ele vai ser criticado. O decisor é o responsável. São as preferências dele que são passadas para a modelagem do problema. Tá? E as preferências do decisor, elas devem representar os objetivos da organização. O decisor, ele tem que transmitir esses objetivos da organização no processo de elicitação de preferências, certo? Então, o decisor é a pessoa mais importante por trás do processo decisório. Vocês que estão assistindo ao minicurso, lá dentro das organizações, muito possivelmente, em algumas situações, vocês vão se colocar como decisores, certo? E, além disso, além de decisores, quando vocês possuem o conhecimento sobre o método que é aplicado para a solução do problema, vocês também se colocam como outro ator do processo decisório, que é o analista. Tá? O analista, ele é o responsável por apoiar o decisor no processo decisório. Muitas vezes na organização, o decisor ele não possui conhecimento sobre algoritmo de multicritério. Não tem, né? Eu pego um gestor que ele tem as informações do problema. O decisor, ele sabe o que está se passando ali na organização, mas aplicar o Prometeu, o HP, o Electri, o Macbeth, enfim, não, muitas vezes o gestor não sabe. Então, aí vem a pessoa, o papel do analista, né? Então, em algumas situações vocês vão ser analista, outras decisor, e em algumas situações vocês vão ser os dois. Tá? Além do decisor individual, né, o decisor único, existem problemas de decisão onde a responsabilidade é de um grupo de pessoas. Tá? Então, aí nós temos um problema, né, de decisão em grupo, tá? Um grupo de decisores. Até coloquei aqui uma imagem do Senado, onde nós temos ali diversos senadores que, né, votam, discutem sobre projetos. É um exemplo de decisão em grupo, né? Não é aplicado nenhum método de critério, mas eles realizam uma espécie de decisão em grupo. Tá? Então, a decisão em grupo tem essa vantagem, né, que a responsabilidade ela é dividida entre os decisores, mas isso também pode ser uma desvantagem, porque ou algumas pessoas dentro desse grupo de decisores pode se sentir à vontade para não concentrar muitos esforços na decisão. Se não der certo, a culpa não vai ser inteiramente minha, né? Eu divido com outras pessoas. Então, tem o lado positivo e o lado não tão positivo. O Prometeu 2, ele é um método para decisão individual, não decisão em grupo, tá bom? Não é objetivo desse minicurso abordar tomada de decisão em grupo, mas só exemplificando para vocês. Então, outros atores do processo decisório, né? Eu já falei para vocês, existe o analista, existe também o cliente ou preposto, quando o decisor ele não possui tempo disponível para transmitir suas preferências para o problema, né, para o analista, ele pode indicar alguém próximo a ele que tenha conhecimento sobre isso, sobre os objetivos da organização. Tá? Essa pessoa que é indicada, ela é chamada de cliente ou preposto. Tá? Existem os especialistas, que são pessoas responsáveis por trazer informações para a modelagem do problema, tá? Ou então eles também podem ser responsáveis pela elicitação de pesos no processo decisório. E demais atores, né, os demais stakeholders, né, que são os interessados, né, que a gente aprende aí. Os stakeholders são pessoas que serão impactadas por aquela decisão.
E eles podem ou não influenciar o decisor no processo. Então, acionistas, funcionários, pessoas da comunidade, setores empresariais são considerados stakeholders que podem influenciar aí determinada decisão. Então, essa foi uma visão geral sobre problemas de decisão e multicritério. Agora, nesse próximo assunto aí, eu vou trazer para vocês alguns conceitos que são frequentes em problemas de multicritério. Para que eu possa chegar lá no Prometer, no uso do Prometer, aplicação e tal, eu tenho que falar para vocês antes sobre alguns conceitos de problemas de decisão. Tá bom? Então, vou definir aqui, talvez vai ser, conforme eu for trazendo conceitos, vão falar, nossa, está falando grego, tá? Não tem problema, ali na frente vai fazer sentido. Então, vamos lá. O problema de decisão, ele pode ser dado em 5 problemáticas. Então, a primeira coisa, quando eu identifico um problema de decisão, estou lá dentro da empresa, o meu chefe disse que eu tenho que escolher uma tecnologia para extrair o caldo do açúcar em uma usina. Eu posso utilizar moenda, eu posso utilizar um difusor. Nossa, ambos são caríssimos, né? É uma decisão muito importante, envolve diversos objetivos, diversas dimensões. Qual que eu utilizo? Bem, não sei, posso aplicar um problema multicritério. Mas que tipo de problema? Bem, existem problemas que são classificados aqui como problemáticas de escolha, a problemática alfa. A problemática de escolha é quando eu possuo ali um conjunto de alternativas, certo? E eu quero escolher uma dessas alternativas ou um subconjunto delas. Aí, então, eu aplico um método multicritério para a problemática de escolha. O Prometer 1, ele é um método para escolha. Nós vamos ver aqui o Prometer 2, tá? Mas o 1, ele é para escolha. Problemática beta, que é a problemática de classificação. Ela tem como objetivo a alocação de cada ação a uma classe, sendo chamada assim de problemática de classificação. O próprio nome já diz. Esses problemas de decisão, eles são típicos quando eu quero classificar o meu conjunto de alternativas. Classificar com relação ao quê? Com relação a classes, com relação a perfis. Então, por exemplo, eu li um estudo, já faz um tempo, do ENEGEP, do Encontro Nacional de Engenharia de Produção, onde os autores fizeram um estudo para classificar cursos de engenharia de produção de universidades. Aí eles aplicaram um método multicritério lá para classificar N cursos, não lembro quantos, em uma escala ali, em um perfil. Eu não me lembro qual era o perfil, mas era algo como o curso é bom, regular e ruim. Algo do tipo. Então, eu tenho ali um conjunto de alternativas, eu tenho atributos. Quando eu falo atributos, critérios, dimensões, é a mesma coisa. Atributo, critério, dimensão é a mesma coisa. Eu tenho ali critérios, C1, C2, C3, Cn, e eu avalio esse conjunto de alternativas perante esses critérios para classificá-los em bom, regular e ruim. Tá bom? E existe toda uma metodologia para fazer isso. Por exemplo, não é feito dessa forma, mas eu poderia utilizar um método multicritério para fazer a classificação de eficiência energética das geladeiras. Quando a gente compra geladeira, geralmente vem com um selinho lá de eficiência, né? E o equipamento recebe uma nota A, B, C, né? Então, eu poderia avaliar aqueles mesmos atributos que são avaliados para esse selo sob o olhar de um método multicritério e classificar o refrigerador. Eu tenho ali no conjunto de alternativas a geladeira Brastemp, modelo 400 litros. Coleto os dados, avalio esse equipamento, rodo um modelo multicritério e vejo qual é a classe dela. Não é assim que é realizado, mas eu poderia, só para exemplificar, eu poderia fazer dessa forma. Problemática gama, que é a problemática de ordenação, aí é onde encontra-se o Prometer 2, que é o método de hoje.
próprio nome já diz, é quando eu quero ordenar alternativas, primeiro lugar, do melhor para o pior, ou do pior para o melhor, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, enfim. É interessante em situações onde eu não seja necessária apenas a melhor opção, mas sim as primeiras posições, e com o tempo eu vou implementando as próximas opções. Por exemplo, eu tenho uma pizzaria na cidade e eu quero escolher o fornecedor de mussarela. Só que a mussarela ela é escassa aqui na região de Campo Grande, então pode ser que um fornecedor não me atenda. Então, vou avaliar ali um conjunto de 10 laticínios, vou aplicar um método multicritério e vou ordenar esses fornecedores em 1, 2, 3, 4, 5, até o 10º. E adquiro a mussarela do primeiro fornecedor. Não foi capaz de fornecer todo o material necessário, eu adquiro do próximo, segundo fornecedor, terceiro fornecedor e assim por diante. Então, aqui, nessa situação, o método de escolha, ele não é tão interessante. É mais relevante algum método de ordenação. Aí eu tenho a problemática delta, que é a de descrição. A problemática delta é quando eu quero descrever as ações. Quais ações? Quando eu digo ação, é alternativa. Eu aplico um procedimento para descrever as possibilidades de soluções. Tá bom? E, além dessas 4 problemáticas, existe uma que aparece menos nos livros, mas é muito importante, que é a problemática de portfólio. Vocês já ouviram esse termo, né? Em gestão de projetos. Na problemática de portfólio, eu quero selecionar um subconjunto de ações. Essas ações podem ser projetos, essas ações podem ser ações de bolsa de valor, né? Só para exemplificar. Enfim, são soluções. Então, é parecido com a problemática de escolha, mas o que acontece? No meu subconjunto de alternativas, eu quero selecionar algumas só. Qual que é a diferença da problemática de escolha? Na problemática de portfólio, eu geralmente tenho uma restrição. E, geralmente, essa restrição é o budget, né? O orçamento. Eu quero construir asfalto em todas as ruas de Campo Grande. Quero asfaltar tudo. Só que eu não tenho orçamento para isso. Eu só tenho 10 milhões. Então, eu vou asfaltar quais ruas? Aplico um método multicritério, avalio alguns objetivos e seleciono um portfólio de projetos, de ruas que vão ser pavimentadas. Então, esse é um exemplo. Vamos lá. Eu travou aqui. Tá. Então, primeiramente, né? Primeiramente não. Após identificar o problema de decisão, eu vou ver qual que é a problemática. Eu quero escolher, eu quero ordenar, eu quero classificar, né? Feito isso, aí dentro de cada problemática eu tenho um conjunto de métodos multicritério. E depois eu vou escolher esse método. Depois, mais para frente eu falo como. Além disso, o problema multicritério também tem um conjunto de alternativas, que são aquelas ações que resolvem o problema do decisor. Esse conjunto ele pode ser contínuo para soluções com variáveis contínuas, né? Tempo, distância, né? Variáveis contínuas. E discreto, que seriam a maioria dos casos, né? Para soluções com variáveis discretas, né? Então, um fornecedor, uma máquina, uma tecnologia, uma equipe, tá? Então, são exemplos de variáveis discretas. A maioria dos problemas que a gente encontra na literatura são tratados, né, por meio de métodos voltados para a solução com alternativas, né, discretas, né, variáveis discretas. Temos também a família de critérios, né, o problema ele é avaliado sob o olhar de múltiplos critérios, múltiplos objetivos conflitantes, né, eu coloquei lá no começo da minha fala,
Então, esses critérios, eles podem ser sugeridos pelo analista. Por exemplo, eu posso ser o analista, né? Eu tenho o conhecimento do método, estou lá fazendo a licitação dos parâmetros junto ao fornecedor, junto ao decisor. Então, eu posso sugerir critérios, mas quem valida e, e fecha ali o conjunto de critérios é o decisor. O decisor vai pegar lá a lista de critérios e vai falar, ó, esse, ok, agora esse aqui não interfere no meu problema, esse outro também não, eu quero mudar a forma como você vai avaliar a unidade de medida desse critério. Enfim, é o decisor que valida a família de critérios. Tá? E aqui alternativas também. São as preferências do decisor. Então, é ele quem tem que dizer quais são os critérios. Tá? E os critérios geralmente são tratados como sendo uma função G nos problemas, né, de forma matemática. Tá? Então, F... Opa, esse aqui é um F. Saiu feinho, né? É F de G. Tá? F de G1, função consequência do critério 1, F de G2, função consequência do critério 2, e assim por diante. Tá, então ainda sobre as famílias de critérios, né? Os critérios eles devem ser capazes de representar todos os aspectos que são os objetivos do problema, sem que haja redundância. Não há por que eu criar dois critérios para avaliar algo muito parecido, tá? Por exemplo, geralmente isso é comum em avaliações que tem algum critério de avaliação de projeto, critérios financeiros, né? Por exemplo, o TIR, o TIR e o VPL. O TIR é calcular, a TIR, né? Ela é calculada com base no resultado do VPL. Então, ela é influenciada pelo VPL. Então, não faz sentido eu colocar um critério TIR e outro critério VPL, né, num problema de decisão. Então, são critérios redundantes, não faz sentido. O que eu coloquei? Tá. Depois que eu defini a problemática, né, o objetivo do problema, a problemática, o conjunto de alternativas, o conjunto de critérios, eu vou coletar dados e montar a matriz de consequências, ou a matriz de decisão, que é uma matriz, né, onde eu trago as ações, que são as alternativas, cruzadas aqui com os critérios. Então, neste exemplo meu, eu tenho aqui um problema de seleção de fornecedores, que foi retirado de um artigo de autores chineses, onde eu tenho 4 alternativas, 4 fornecedores, e os critérios avaliados, validados pelo decisor foram o preço da matéria-prima, o nível técnico necessário para manusear a matéria-prima, na verdade seria um maquinário, né? Que seria um maquinário adquirido. A taxa de defeitos do maquinário, a confiabilidade, a taxa de entrega em tempo, a capacidade de fornecimento em itens, o tempo de reparo e o período de garantia em meses. Então, aqui eu tenho uma matriz de consequências. Se todos os critérios aqui fossem de maximização, até não seria difícil tomar essa decisão. O problema é que a gente tem critérios, cada um com uma unidade de medida diferente, né? Aqui é em unidade monetária, aqui é uma escala Likert, aqui é taxa, unidade, tempo. Vocês estão entendendo? E nós temos critérios aqui que são de minimização, por exemplo, preço, quanto menor, melhor. E temos critérios que são de maximização, por exemplo, período de garantia, né? Quanto maior o tempo de garantia, melhor. Então, é uma decisão complexa, é uma decisão que não é fácil de ser tomada pelo gestor. Então, justifica-se o uso de um método multicritério. Agora, falando um pouco mais sobre esses métodos de decisão multicritério. Os métodos, eles podem ser classificados de 2 formas, né? Primeiro, essa primeira classificação em 3 categorias, né? São os critérios de único síntese, os critérios sobre classificação e os métodos interativos. Esses métodos aqui, eles geralmente são utilizados para o conjunto de alternativa contínuo. Tá? Aí nós temos os métodos de critério de único síntese.
que são critérios, são métodos onde ocorre geralmente uma agregação do desempenho das alternativas perante os critérios. E lá no final, eu tenho a formação de um score. Né? Um score que permite eu comparar as alternativas. E já os métodos de sobreclassificação, eles não, geralmente, né, alguns têm, mas geralmente eles não têm um valor final, né, um score. Eles podem até ter um valor final, mas não significa que foi agregado o desempenho. Não, esse desempenho, esse valor foi identificado por meio de uma comparação par a par, por exemplo, que é o caso do Prometer 2. O Prometer 2, na verdade, a família de métodos Prometer, ela é classificada como métodos de sobreclassificação. E ainda, né, esses métodos, eles podem ser compensatórios e não compensatórios. Isso aqui é muito importante vocês entenderem. Por quê? Para eu escolher o método, eu tenho que saber antes qual é a racionalidade do decisor. O decisor, para aquele problema específico, ele tem uma racionalidade compensatória ou não compensatória. Se for compensatória, eu tenho alguns métodos. O Macbeth, o Fit Trade-off, o HP, são exemplos de métodos compensatórios. Agora, se a racionalidade dele é não compensatória, eu tenho outros métodos, o Prometer, o Electre, né? Então, são exemplos de métodos para cada um desses tipos. Mas o que seria isso? Né? O que seriam métodos compensatórios, abordagem não compensatória? É bem simples de explicar. Os métodos compensatórios, eles permitem que o desempenho de um critério seja compensado pelo outro. Tá? Por isso que esses métodos de agregação aditiva, eles são métodos compensatórios. Tá? Veja bem, se eu tenho uma alternativa lá, e no critério 1, ele tirou um desempenho bem baixo, tá? De 1 a 5 tirou 1, mas no critério 2, ele tirou um desempenho alto, de 1 a 5 ele tirou 5, lá no final, na formação do score, o critério 2 compensou 1. Então, esse tipo de abordagem, ela é compensatória. Nos métodos não compensatórios, não ocorre isso. Tá? O critério 1 não compensa o 2. Tá? Então, vocês têm que investigar, junto ao decisor, se para ele é interessante compensar ou não. Tá? Em algumas situações, não é interessante compensar. Por exemplo, no problema do automóvel, eu posso dizer que um dos meus critérios, né, eu tenho lá, preço, eu quero saber se você comprar Onix, HB20, Gol, então eu estou avaliando o preço, conforto, a estética, o estilo do carro e a segurança. Para mim, esse é um problema não compensatório. Por quê? A segurança não é algo trivial. A segurança é algo extremamente importante para mim. Então, não importa nada o carro ser muito barato, ser confortável, ser bonito, mas né, você anda e o carro vai soltando parafusos. Eu acredito que para qualquer um, né? Então, esse é um tipo de problema que eu pego e falo, não, preciso de um método não compensatório. Né? Seria isso. Exemplos, né, de procedimentos do dia a dia, né, que são classificados aí como compensatórios e não compensatórios. Por exemplo, a forma como a gente pontua e avalia um jogo de vôlei, um jogo de voleibol, ela é não compensatória. Por quê? Veja bem, independente da quantidade de pontos que um time faça em uma partida de vôlei, o que vai ganhar a partida é aquele que tiver maior quantidade de sets. Assim como nesse exemplo, ó, tenho aqui o time A e o time B. O time A ganhou o primeiro set, ganhou o segundo, perdeu o terceiro, perdeu o quarto e ganhou o quinto set. Então, o vitorioso aqui é o time A. Só que se eu somar a quantidade de pontos aqui, o time A fez 93 pontos, enquanto o time B fez 64 pontos. Então, se fosse compensatório, o B teria ganhado, né? Mas não é. Um exemplo de sistema compensatório é a avaliação de notas nas disciplinas. Né? A disciplina que eu estou dando a disciplina de PCP, PCP2. Né? Eu dou duas provas, a P1 e a P2, 0 a 10. Né? O aluno que tira 2 na P1 e 10 na P2, na média, ele tem
um aproveitamento, né, maior ou igual a 6, certo? Então, ele passa de ano. Ah, concordam comigo? Agora, se fosse não compensatório, ele teria que tirar pelo menos 6 em cada uma das provas. Ah, então, esse é um exemplo de método compensatório. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Deixa eu beber um pouco de água. É muita informação, né, gente? Mas no final vai fazer sentido. Eu estou correndo um pouquinho, porque senão eu não consigo chegar lá com vocês, tá? Mas qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem aí. Tá? Todo método multicritério tem uma estrutura de preferências, que é dada por meio de uma letra, né, de um símbolo. Vou passar algumas para vocês, porque nós vamos utilizar lá no Prometer 2. Tá? Então, eu tenho a estrutura, a preferência de indiferença, letra I. A indiferença ocorre em comparações, né, entre duas situações, duas alternativas, duas consequências, em que não ocorre diferença para o decisor. Tá? Para ele é aquele típico tanto faz. Tá? O que você prefere? Você prefere o Onix ou o HB20? Um exemplo. Tá? Tanto faz, qualquer um dos dois. Tá? Então, existe a indiferença entre o Onix é indiferente ao HB20. Tá? Eu posso comparar consequências, por exemplo. Você prefere um Onix prata ou um HB20 branco? O decisor pode falar assim, eu prefiro o Onix prata. Beleza. Então, existe a relação de preferência estrita. Aí eu posso questionar depois, tá? E entre o Onix prata e o HB20 preto? Eu gosto de prata, eu gosto de preto, tanto faz. Então, significa que aqui nós temos agora, né, tira o P e entra a indiferença. Bom, então isso ajuda a fazer a licitação de preferências do decisor. Tá? Existem métodos baseados nisso. E a preferência estrita é quando ele justifica, olha, não, eu prefiro esse do que aquele outro. Preferência fraca é quando existe uma preferência, mas o decisor não sabe bem quanto essa preferência ela está entre a indiferença e a preferência estrita. Tá aqui em algum lugar, mas o decisor não sabe quanto. A incomparabilidade ocorre, né, o R, quando o decisor não tem informações suficientes para opinar sobre algo, para transmitir as suas preferências. E a sobreclassificação, isso aqui é importante, a sobreclassificação, porque o Prometeu utiliza a sobreclassificação, ocorre quando o decisor sabe que aquela consequência é pelo menos tão boa quanto a outra. Então, significa o quê? Que A sobreclassifica B. É parecido com a preferência fraca, mas não é. Também, aqui na sobreclassificação está a indiferença, a preferência e a preferência fraca. Ele sabe claramente que o Onix prata é melhor do que o HB20 branco, mas ele não sabe quanto. Ele é tão bom quanto. Ele é tão bom quanto. Isso que define aí a sobreclassificação. E alguns métodos multicritério, existe a necessidade de eu normalizar a minha matriz de consequências. E daí, quando eu normalizo, eu passo a ter a minha matriz de decisão. O que seria normalizar? Normalizar é eu colocar todos os desempenhos aqui, na mesma escala, porque tem cada um em uma unidade medida. Normalizar é eu colocar todo mundo entre 0 e 1. Simplesmente isso. Então, isso é a normalização. Normalizei, aí eu tenho a minha matriz de decisão. Existem pelo menos 3 métodos de normalização. Depende da escala de avaliação que você está utilizando para escolher uma equação de normalização. Mas uma bastante utilizada é o valor, né, de A e J, né, da alternativa I no critério J, vai ser igual
o valor da consequência menos o mínimo dividido pelo máximo menos o mínimo naquele critério. Então, por exemplo, aqui, ó, no fornecedor 1 para o critério confiabilidade V4, deixa eu tirar a telinha aqui, o V4 aí é igual a 0,4. O V4 é aqui, ó, 0,4. Se eu voltar no slide anterior, ó, a confiabilidade aqui era 80. O maior valor é 95 e o menor é 70. Se eu aplicar essa equação aqui, eu vou ter o quê? 80 menos 70 dividido por 95 menos 70. Aí eu normalizo isso, vai dar 0,4. Eu defino 0 para o pior desempenho, defino 1 para o melhor desempenho e calculo os demais. Tá? O software que nós vamos utilizar, o Visual Prometer, ele já faz a normalização. Tá? Não precisa normalizar. Mas tem alguns softwares que exigem que você faça o input já normalizado. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Até aqui eu falei de multicritério no geral. Eu precisava falar sobre isso para que vocês entendessem o próximo assunto. Tá? Por isso que eu corri um pouquinho para a gente gastar mais tempo na parte mais prática, né? Que é aquilo que mais interessa para vocês. Pessoal, se comuniquem aí com o João. Se quiser falar, eu habilito o áudio. Se quiser também mandar no chat, caso não se sintam confortáveis, tá tudo bem. Isso, fique à vontade. Mas pode ficar tranquilo, eu estou acostumado com isso, viu? Quando a gente dá aula, em algumas situações é aquele silêncio, né? Mas tudo bem. Sei que eles estão aí. Tá. O pessoal está falando bastante informação, mas dá para seguir. Então, vamos lá, então. Agora, tudo isso que eu falei vai fazer um pouco de sentido. Vai ser um pouquinho mais de informação, mas a gente vai praticar. Agora, informação específica. Pessoal, agora eu vou trazer para vocês o conteúdo de Prometer 2. Deixa só... Eu perdi a caneta aqui. Tá. Prometer 2. Prometer 2, o Prometer, na verdade, é uma família de métodos. Existe o Prometer 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o Prometer Sort, e não sei se tem mais. Tá? Que a sigla vem dessa frase aqui, Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations, algo como o método organizacional de ordenação de preferências para enriquecimento de avaliações. Ele é um método francês, então ele é um método da escola francesa ou escola europeia, né? Os métodos multicritério tem da escola europeia, da escola americana, né? A escola francesa, o autor, né, desse método, ele tem o sobrenome Brans. A gente fala o sobrenome porque quando a gente cita ele, a gente cita o sobrenome. E esse método ele surgiu na década de 80. Até então, os métodos multicritério eles eram de agregação, tá, com base na função utilidade. Né, o decisor tinha que identificar qual a utilidade de cada consequência, só que isso é difícil para o decisor saber, né? Identificar a utilidade de cada consequência, né? Uma função utilidade não é um processo simples, muitas vezes ele não sabe fazer isso. Aí, então, o Brans, ele propôs um método com base em comparações par a par que simplifica isso, não tem mais utilidade. Eu realizo comparação entre duas alternativas e eu consigo visualizar o melhor desempenho nessas comparações. E esse método permite a incomparabilidade, que é quando o decisor não tem informação suficiente para opinar sobre determinada comparação, ele não precisa, tá? Então, ele consegue aplicar o método. Tá? Então, esse é o interessante. Então, a escola francesa ela introduziu esse novo conceito na modelagem de preferências, que procura ser uma representação mais realista do sistema de preferências do decisor, que a teoria clássica da decisão, que utiliza a utilidade, que é estudado também em economia. O Prometer, assim como outros métodos de multicritério, ele é considerado um caso de sucesso entre os estudiosos de multicritério. Ele é muito aplicado na literatura. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida, aí vocês encontram trabalhos de Prometer, trabalhos onde foi aplicado o Prometer em diversos journals, né, na área de combustíveis, de diversas áreas. Tá? E ele é tão
considerado um caso de sucesso, que desde 2014 existe um evento científico só para ele, que é o Prometê Days, tá? Ele ocorre cada ano em um local, logicamente esse ano ele ocorreu à distância, ele ocorreu na Grécia, né? Ano que vem, no primeiro semestre, ele vai ser em Bruxelas, e no segundo semestre vai ter 2 ano que vem. Ele vai ser em Pune, na Índia, tá? Então, ele é um evento bem interessante. Em 2019, o pessoal de Recife ganhou o prêmio do melhor trabalho apresentado nesse evento, lá onde eu fiz doutorado, né? E o nome do prêmio é o nome do autor do método, né? Não lembro o nome completo dele, mas o final é Brans, né? E um pouco mais sobre o evento vocês conseguem encontrar aqui neste link, né? O método Prometê, ele utiliza a definição de sobreclassificação, né? Que é aquilo que eu trouxe anteriormente para vocês, né? Roa, 1996, classifica o procedimento de sobreclassificação como sendo a existência de razões claras que justificam qualquer preferência ou preferência fraca a favor de um bem identificado de duas ações, embora não exista divisão significativa a ser estabelecida entre as situações, né? Ou seja, não se sabe se é preferência estrita, fraca ou indiferença. Então, é aquilo que eu disse, a sobreclassificação algo tão bom quanto alguma outra coisa, tá? Então, é isso que a gente procura identificar para a aplicação do método. A sobreclassificação... Oi, Desculpa, Bárbara. João, é que tem uma pergunta, não sei se você prefere que eu espere para fazer, se já faz. Deixa eu ver aqui. Os métodos de critério de apoio à decisão são aplicados também em áreas da inteligência artificial, machine learning, deep learning. Sim, tem bastante coisa. Tem muito assunto que vem surgindo com o uso de multicritério nessas abordagens, tá? Semestre que vem eu vou entrar lecionando uma disciplina de multicritério no programa de pós-graduação em engenharia elétrica aqui na instituição. E uma das demandas do corpo docente do programa foi trazer multicritério para ser abordado nessas áreas. A engenharia elétrica aqui, eles possuem uma linha de pesquisa em machine learning. Até então, eles não possuíam ninguém no corpo docente que atuava com multicritério. Então, a demanda veio deles, né? E quando, né, nessas pesquisas, eu especificamente não trabalho com machine learning nem com deep learning, mas nas pesquisas que eu faço, né, para a construção dos artigos e tudo mais, a gente encontra bastante coisa. Já avaliei eu sou revisor de um journal que se chama International Journal of Decision Support System Technology. Já veio para eu avaliar um artigo com o uso de multicritério para avaliar para machine learning. Mas a minha avaliação foi mais em cima do cálculo multicritério do que machine learning, porque não é uma área que eu domino. Mas existe sim. Se você fizer uma pesquisa aí, vocês encontram algo sim, tá bom? Mais para frente eu vou dar alguns exemplos do que a gente vem pesquisando aqui para clarear um pouquinho para vocês. Tá. Esses métodos de sobreclassificação, eles também são chamados de acordo em outros conceitos, né, de acordo com a região do mundo. Mas, geralmente, aqui no Brasil, é sobreclassificação, alguns lugares utilizam superação ou prevalência. Em francês, surclassement, não sei falar francês, não sei a pronúncia, e em inglês, outranking, tá? Então, esses são os termos que vocês conseguem ter acesso aí para isso. Tá, agora sobre procedimentos, metodologia para aplicação do Prometê. O Prometê, ele é um método que faz comparação par a par. O que isso significa? Lá na minha matriz de decisão, né, eu tenho lá algumas alternativas e alguns critérios. Tá? Não é só o Prometê que faz isso aqui, tem alguns outros métodos. Todos os métodos que fazem comparação par a par, eles comparam o desempenho dos critérios, né, 1, 2, 3, 4,
impares entre as alternativas, tá? Então, eu vou comparar aqui a alternativa A com a alternativa B, depois eu vou comparar a alternativa A com a alternativa C, e depois eu vou comparar a alternativa B com a alternativa C. E com base no algoritmo, eu tiro aí alguns valores que permitem identificar se ocorre a sobreclassificação ou não. Nós vamos ver como que isso é feito. Em geral, eles não realizam essa agregação analítica, que é eu ir calculando um desempenho com base em uma soma, e no final eu tenho um score. Eles são classificados como métodos não compensatórios, em função mesmo de não ter um score no final. Ele tem um valor de sobreclassificação, mas não é um score. E eles permitem essa incomparabilidade, tá? Que é quando o decisor não se sente capaz de opinar sobre uma comparação, duas consequências. Tá? Aqui uma definição de comparabilidade que eu já passei, vou seguir. Tá? Então, isso é importante. O método Prometer, ele possui ali na sua estrutura de parâmetros a presença de pesos para avaliação de critérios. Geralmente, os alunos, quando vêm estudar multicritério, eles chegam achando que todo método multicritério tem peso. E não é bem assim, pessoal. A maioria tem peso. Ou escala constante de escala, né? Existe uma diferença. Mas não é todo. E o peso é só 10% do método. Alguns alunos acham que definir o peso resolveu o problema. Não. Mas, enfim, o Prometer, ele tem um conjunto de peso, um peso para cada critério. E nesse caso, por ser um método de sobreclassificação, o peso tem grau de importância. Significa o quê? Que o critério que tem um peso maior, ele é mais importante do que um critério que tem um peso menor. Professor, achei que isso fosse para todo o peso. Não. E os métodos de agregação aditiva, o peso ele é multiplicado pelo valor da consequência. Então, existe mais informações entre esses dois do que apenas grau de importância. Então, nesse tipo de método, é até um pecado você falar que é utilizado peso. Existem autores aí que rejeitam artigos se você falar que a agregação aditiva, o método tem peso. Não, é constante de escala. Porque existe mais informação entre essa relação. Agora, aqui no Prometei, os métodos de sobreclassificação, nós temos que o peso é grau de importância. Geralmente, como que é identificado esse peso? Existem alguns métodos para se chegar no peso. É o decisor que define o peso, ou especialistas. Especialistas também podem definir o peso. Mas um dos métodos mais usuais é pedir para o decisor ordenar os critérios. Então, eu tenho lá C1, C2, C3 e critério C4. Peço para o decisor ordenar, do maior para o menor. Então, do mais importante para o menos importante. Então, ele ordenou, C1 é o mais importante, C4 é o menos importante. Eu atribuo 0 para o C1 e 100 ou 10 para o C4 e peço para ele, né, identificar o segundo mais importante e dar uma nota entre 0 e 10. Ele fala, se C1 é 0, C4 é 10, C3 é 7. E para C2? C2 é 3. Feito isso, eu normalizo os pesos, que é o quê? A somatória ser igual a 1. Realizo aí a normalização. O Prometer ele é aplicado em duas fases. Primeiro, eu vou identificar a sobreclassificação. Então, o que é sobreclassificação? Vou ver qual é a relação entre cada uma das alternativas. A alternativa A sobreclassifica B, a alternativa B sobreclassifica C. Eu tenho que identificar isso. Isso é identificado por meio de alguns cálculos. E, em sequência, eu vou explorar essa relação de sobreclassificação para ordenar, ou para escolher, ou para classificar algo, ou para definir o portfólio. Então, é isso que eu tenho que fazer. O Prometer 2, ele é um método que traz uma sobreclassificação valorada. Significa o quê? Que eu vou identificar um valor de sobreclassificação para cada alternativa. E como que isso é feito? Para isso, eu vou primeiro estabelecer
peso para cada critério. A somatória desses pesos, né, geralmente peso é W, tem que ser igual a 1, tá bom? Então, a somatória tem que ser igual a 1, ou aqui aparece como P, né? E, identificados os pesos, eu vou calcular o grau de sobreclassificação, tá? Que é o π de AB. Lembram-se, né? A comparação é par a par. Então, π de AB é o grau de sobreclassificação de A, da alternativa A sobre B. A poderia ser, por exemplo, no meu problema do automóvel, o Onix e B o HB20. Tá? Aí eu tenho lá Onix, HB20 Gol. Então, estou comparando primeiro o Onix com o HB20, depois o Onix com Gol, depois o HB20 com Gol. Tá? Então, como que eu calculo o grau de sobreclassificação de A sobre B? Por meio dessa fórmula. O π de AB vai ser igual à somatória do critério I até o critério N do quê? Do peso do critério I vezes a função diferença de A sobre B. Tá? Então, o que é essa função diferença? A função diferença é um valor entre 0 e 1, que eu calculo de acordo com uma função que eu vou mostrar no próximo slide, tá? Onde, na aplicação dessa fórmula, quando A for extremamente mais importante que B, eu vou ter um f de AB igual a 1. Então, por exemplo, o critério conforto do automóvel. Vamos supor que o Onix tem um conforto igual a 5, numa escala Likert, de 1 a 5. E o HB20 tenha um conforto igual a 1. Né? Eu aplico um procedimento que está em sequência e vejo que a função de f de AB, né, do Onix sobre o HB20, é igual a 1. Tá? E o conforto tem um peso igual a 0,33. Vamos supor assim. Então, eu vou somar o peso de 0,33 com a avaliação dos outros critérios. Aí eu vou avaliar preço, vou avaliar estilo, vou avaliar segurança, vou avaliar consumo do automóvel, né? E no final eu tenho o π de AB, depois o π de BC, o π de... enfim, né? E assim por diante. Então, até aqui tudo bem, né? Gravem esse procedimento. Agora, a função diferença, tá? O f de AB. O f de AB é a diferença de A para B. Na versão mais simples, o f de AB ele vai ser igual a 1 quando A for maior que o B. Tá? A maior que B, eu atribuo 1 ao f de AB. Tá? E caso contrário, eu atribuo 0. Então, é 0 ou 1, binário, só isso. Tá? Mas existem outras variações. E existem esses outros casos específicos que eu vou passar à frente. Pessoal, não vou detalhar muitos outros casos específicos, eu só vou citar. Por quê? Eles são um pouco complexos e nós temos o tempo limitado, mas por que eu deixei nos slides? Porque depois os slides vão ficar com vocês. Tá? Então, vocês podem ter acesso. Eu passei meu e-mail, está nos slides também, vocês podem mandar pergunta. Caso mesmo depois do minicurso. Então, as outras avaliações, elas se dão com base em 2 limiares. São o limiar de indiferença, que é esse Qzinho aqui, e o limiar de preferência, que é o Pzinho. O que é isso? Pode ser que para alguns critérios o decisor fale assim, ó. A menos o B não vai me dizer simplesmente a diferença, né? Se a diferença é 1 ou 0. Porque pode ser que em algumas situações o A seja melhor que o B, mas seja melhor que o B por pouquinho. Então, para mim, isso é indiferente. Então, eu defino ali, né, aqui é a diferença de A menos B, tá? Eu defino ali um valor pequeno para Q, que significa o quê? Se A menos B for menor que Q, significa que o f de AB é igual a 0. Agora, se ele for maior que esse valor de Q, significa que o f de AB é igual a 1. Porque existe uma margem que é indiferente. Por exemplo, estou comprando um equipamento que custa em torno de 1 milhão de reais.
Fornecedor A, o equipamento custa 8 milhões, 8 vezes 10 a sexta. E o fornecedor B, o equipamento custa 8,01 vezes 10 a sexta. Algo irrelevante para uma grande, vamos por assim. Então, pode ser que esse 0,1 para a gente é algo né, muito relevante, né? Mas para uma grande empresa, nesse problema de decisão, seja indiferente. Então, eu defino aqui, ó, esse 0,1, né, lógico, vezes proporcional aqui, né, como sendo um índice de indiferença, tá? Um limiar de indiferença. E da mesma forma, só que um valor maior, eu posso definir o P, que é a preferência, que é quando o decisor não sabe bem onde que está a preferência. Então, ele define um limiar. O A menos o B maior que o P significa f de AB igual a 1. O A menos o B menor que P pode significar, em algumas situações, 0 ou algo entre 0 e 1. Tá bom? Ó, existem 6 funções. Eu vou explicar mais detalhadamente essas 3 primeiras, tá? Porque senão vai confundir muito a cabeça de vocês, experiência própria de quem dá essa disciplina. Tá? Mas elas estão aí nos slides, tá? O critério usual, que é a função 1, não precisa definir parâmetro nenhum, é a mais básica, né? Eu subtraio lá o desempenho de A pelo de B, se for maior que 0, significa o quê? Que A é melhor que B. Então, f de AB vai ser igual a 1. Se for menor ou igual a 0, significa que B é maior que A. Então, não existe a sobreclassificação de A para B. Tá? Então, f de AB é igual a 0. O quase critério é quando eu uso limiar de indiferença. Se A menos B for maior que esse limiarzinho, significa que existe a preferência. Se for menor que esse limiar, que é um valor pequeno, vai ser igual a 0. E aí existe o uso do P e do... Não, só do P, né? O uso do P na função 3, que é o limiar de preferência. Se o A menos o B for maior que P, existe justificavelmente a preferência. Se for menor ou igual a 0, o f de AB é igual a 0. Tudo entre 0 e P, eu aplico essa equação aqui e tenho um valor intermediário. Tá? Função 4, 5 e 6, né, é semelhante. A 4 usa o Q e o P ao mesmo tempo, aí o f de AB vai ser 1 ou meio ou 0. Tá? Tudo que tiver entre Q e P, eu atribuo meio. A função 5, tudo que estiver entre P e Q, eu aplico essa equação e acho algo intermediário entre 1 e 0. E a função 6, menos aplicável, ela é com base na curva normal, tá? O critério gaussiano, que utiliza o desvio padrão. Ela é menos utilizada por ser mais complexo e por não ser justificável na maioria das situações. Tá? Então, de acordo com a curva normal, eu vou ter um valor de FAB para cada probabilidade ali. Aí eu tenho que coletar dados. Ela é mais difícil de ser utilizada porque ela é mais trabalhosa. Na maioria das vezes, o critério se enquadra em uma das outras 5 funções. Então, na função 1, o desempenho vai ser ou só 0 ou 1. Na 2, ele vai ser 0 de 0 a Q ou 1 de Q até o máximo valor. Na função 3, vai ser 0, um valor que cresce linearmente, ou 1. Aí na função 0, vai ser 0, meio ou 1. Na função 5, vai ser 0, de 0 a Q, um valor que cresce linearmente entre Q e P, e 1 acima de P. E na 6 é de acordo com a curva da normal. Pronto. Então, eu calculei o f de AB, né? Com isso, eu utilizei naquela primeira fórmula e calculei o π de AB para cada uma das comparações par a par. Então, nós vamos ter algumas matrizes. E daí, esse π de AB vai ser utilizado para calcular o fluxo de sobreclassificação, o fluxo de saída e o fluxo de entrada.
O fluxo de saída é o quanto A sobreclassifica as outras alternativas. Ou seja, o quanto A é tão bom quanto ou melhor que as demais alternativas. E o fluxo de entrada é o quanto A é sobreclassificado pelas outras alternativas. Tá? Então, fluxo de saída de A vai ser a somatória de B pertencente a A, né, dos critérios onde existe o π de AB, tá? De A para B. Então, de A para B, A para C e... A para B, A para C, A para D e assim por diante. Vou somar todos os πs de AB. O fluxo de sobreclassificação de entrada é o contrário, é quando existe o π das outras com A. Então, é quando existe um valor positivo. Eu vou somar, né? Os valores de π de B com A, de C com A, de D com A, de E com A e assim por diante. Vou mostrar um exemplo na frente que vai ficar mais fácil de visualizar. Depois que eu calculo, então vou ter um φ de AB, ou um φ para cada uma das alternativas, né? Eu vou ter um φ positivo e um φ negativo. Aí, isso daqui, essa imagem, representa o φ positivo. Eu vou somar o π, né, da comparação de A com as outras alternativas. O quanto A sobreclassifica, essa seta aqui no grafo, ela representa a sobreclassificação. A sobreclassifica B1, A sobreclassifica B2 e assim por diante. O φ negativo representa o quanto A é sobreclassificado pelas demais. Então, vou ter o π de B1A, o π de B2A e assim por diante, né? Eu vou somar para identificar esse φ negativo. Tem uma pergunta aqui. Na verdade, perguntaram sobre o formulário, mas a gente ainda não mandou, tá? A gente vai mandar. Que eu acho que a pessoa caiu e ficou com medo de ter perdido. Que é o formulário de credenciamento. Tudo bem. Obrigada. Então, vou seguir aqui. Tá? Então, acabamos o método aqui. Ó. Depois que a gente calcula o φ... Opa! Deixa eu pegar a caneta. Depois que a gente calcula o φ positivo e o φ negativo, eu vou subtrair um pelo outro. E daí eu vou calcular o fluxo líquido, tá? O φ de A. Então, vou ter o φ da alternativa A, da B, da C e assim por diante. E depois eu ordeno do maior para o menor. O φ maior, né, ele representa a alternativa que vai ficar na primeira posição. O φ em segundo lugar, né, o segundo maior, ele vai ficar na segunda posição. E assim por diante. Tá? Eu posso dizer que A é preferível a B quando o φ líquido de A for maior que B. E eu posso dizer que existe a indiferença de A para B quando o φ de A for igual ao φ de B. Tá? Então, aí eu vou ter a indiferença de A com relação a B. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Eu acredito que tenham, né? Foi muita informação. Mas se as dúvidas forem com relação a essas formas que eu passei, fiquem tranquilos que eu vou mostrar a aplicação agora. Tá? A aplicação e depois no software também, que facilita a nossa vida. Facilita a vida porque nas comparações par a par, eu vou ter uma matriz para cada critério. Então, por exemplo, neste exemplo, né, eu trago aqui um problema de decisão, onde a organização ela quer contratar uma construtora para desenvolvimento de uma obra, desenvolvimento de um projeto. Só que ali, entre 4 alternativas de construtoras, né, a A, a B, a C e a D, eu preciso avaliar múltiplos critérios que são conflitantes, né, objetivos conflitantes. Então, o decisor validou o critério preço, que é um critério de minimização, tá? Quanto menos, menor. O PBQP-H, que é uma certificação, né, da construção civil, uma certificação de qualidade, produtividade, né, uma escala aí de 0 a 4. Quanto maior, melhor, então é um objetivo de maximização. E eu tenho aqui a confiabilidade, que também é uma escala, só que de 1 a 4, que é também de maximização. Então, são só 3 critérios, mas são 3 critérios, eu vou ter 3 matrizes.
Foi identificado, o analista, junto com o decisor, identificou que o preço, ele é um critério que é avaliado pelaquela curva 2. Lembra que a curva 2 fala que a função é baseada no limiar de indiferença Q? Limiar de indiferença Q por quê? Veja bem, ó, o preço aqui está na casa de 1.700.000. Então, veja bem, 50 mil, vamos supor. Aqui ele colocou o Q como 8 mil. Vamos usar o exemplo dele, né? 8 mil. 8 mil de diferença entre uma alternativa e outra. Para mim, 8 mil é um valor substancial, né? Paga aí minhas férias, né? Um pacote de férias. Mas para uma aquisição de 1.700.000, vocês concordam comigo que não é algo tão relevante para uma grande organização? Não é. Então, o decisor definiu, é o decisor que define isso, tá? Que 8 mil é o limiar de indiferença. Para A ser melhor que B, A menos B tem que ser maior que 8 mil. Tá? Beleza, então a curva aqui é 2 e nas demais é 1. Tá? A menos B maior que 0, 1. Menor que 0, menor ou igual a 0, 0. O peso que foi definido para o critério preço foi normalizado em 0,5 e os demais 0,25. Tá? A soma aqui tem que ser igual a 1. Aí não tem mais parâmetros para a função 1. A função 1 não tem Q e não tem P. Seria só isso. Deixa eu passar aqui. Então, esses são os dados do exemplo. É um exemplo fictício. Então, o que eu vou fazer, né, calculando ali no Excel, é realizar a comparação par a par de cada uma das alternativas para cada um dos critérios. Então, vou criar três matrizes, né, uma para cada critério, matriz preço, confiabilidade, nível de certificação, e vou comparar A com B, A com C, A com D e B com C, B com A, B com C, B com D e assim por diante. São 3 matrizes quadradas. Logicamente, no eixo diagonal, nós não temos avaliação. A não é comparado com ele mesmo, por exemplo. Feito isso, aqui já está preenchido. Mas como que ocorreu o preenchimento dessas matrizes? Essas matrizes aqui são as matrizes para a função diferença. Então, por exemplo, aqui, função diferença de A com relação a B para preço. O que eu vou fazer? Eu vou subtrair o G de A, G de A pelo G de B. Qual é o valor de G de A? G de A é 1.736.966,7. G de B, 1.743.859,42. Se vocês jogarem aí na calculadora, vai dar quase 7.000 a diferença, né? Negativa, né? 736 menos 743, né? Vai dar quase 7.000. Só que o A é menor que o B. Isso é bom, não é? O preço, quanto menor, melhor. Então, o A está melhor que o B, porque ele é mais barato. Ó. A é mais barato que o B. Então, isso daqui vai dar aproximadamente, se vocês quiserem calcular aí na calculadora, mas vai dar aproximadamente menos 7.000. A função 2 diz do quê? Que se G de A menos G de B for maior que Q, F de AB vai ser igual a 1. Se for menor ou igual a Q, vai ser igual a 0. Qual que é o valor de Q? O valor de Q é 8.000. Tá? Então, Q é igual a 8.000. João, desculpa interromper, mas tem uma dúvida aqui da Luane. Ela acabou se perdendo um pouco e falou como saímos da nossa tabela original para essas matrizes. Tá bom. É justamente o que eu estou mostrando agora. Tá? Aqui já está preenchido, mas eu estou mostrando para vocês um exemplo, né? Como é que a gente preenche. Opa, peraí, deixa eu achar a caneta de novo. Como que a gente preenche o F de AB? O F de AB é esse valor aqui, ó. Tá bom? Eu vou calcular o A menos o B. O que é o A menos o B? 1.736.966,7 menos 1.743.859,42.
Tá? No Excel, isso aqui é rapidinho. Tá? Vai dar aproximadamente menos 7.000. Tá? Lógico, vai dar quebrada, menos 6.800, alguma coisa. Tá? Aí, eu vou comparar isso com o limiar de indiferença, que o enunciado deu, que é 8.000. Menos 8.000 é maior ou menor que 8.000? Logicamente, é menor ou igual a quê? Certo? Então, justifico zero. Só que aqui eu tenho que fazer uma observação. Esse critério preço, ele é de minimização ou ele é de maximização? Ele é de minimização. Quanto menor, melhor. Logo, nessa minha avaliação, eu transformo menos 7K em mais 7K. Tá bom? Por quê? Porque o preço de A é melhor que o de B. Então, na comparação entre os dois, né, justifica-se um valor positivo, né, porque é A menos B. Então, A tem que ser menor que o B. A tem que ser um valor, essa diferença tem que ser um valor positivo, porque A é melhor que B, mesmo, né, nessa variação mínima, de minimização. Então, aqui é como se fosse mais 7K. Só que 7K, né, 7.000, ainda é menor que 8.000. Por isso que aqui deu zero. Certo? E se eu fosse comparar o F de AC? O F de AC é o valor do G de A menos o G de C. Então, voltando aqui, eu teria que calcular 1.736.000, o quebradinho ali, menos 1.750.000 e o quebradinho. Tá? Isso daqui vai dar aproximadamente, estou arredondando porque eu não estou com uma calculadora aqui, pessoal. Vai dar aproximadamente 14.000. Concordam comigo? 13.800 e alguma coisa. Negativo. Por quê? Porque o valor de C é maior do que o de A. Só que o objetivo é de minimização. Então, eu coloco um mais aqui. Tá? Então, mais 14.000. 14.000. Ele é maior ou menor que 8.000? 14.000 é maior que 8.000. Então, eu tenho essa situação aqui. Então, o F de AB agora é 1, que é o que aparece aqui. Viram? Então, eu faço isso para todas as comparações par a par, é exaustivo. Por isso que os alunos falam assim, professor, quando que eu vou aplicar multicritério? Existem situações que justificam-se sim, logicamente, não vou aplicar para decidir entre o Todd e o Nescau, te compro o Nescau, né? Eu nem ganho para isso, ó. Mas existem situações que sim, é exaustivo. Tá? Eu vou fazer isso para preencher toda a tabela do preço, toda a tabela do nível de certificação, que é o PBPH, e toda a tabela de confiabilidade. Bom? Ficou claro aqui? Quem que fez a pergunta? Foi a... Luane. Luane, veja se ficou claro, tá bom? Se não ficou, você me avisa. Beleza. Feito isso, pessoal, nós vamos calcular o π de AB. O que é isso? Bem, nós temos lá, na verdade, esse daqui é o F de AB, né? O π de AB, vocês se lembram? É a somatória dos pesos vezes o F de AB. Claro que eu coloco maiúsculo, minúsculo, mas é o mesmo A e o mesmo B, viu? Então, eu vou multiplicar, né, o peso vezes esse F. Então, por exemplo, eu quero calcular o π de AB mesmo, da alternativa A com relação ao B. O preço tem peso de 0,5 e o restante 0,25. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, o F de AB para preço é igual a 0. Então, 0 vezes 0,5, 0.
O F de AB para certificação, 0. 0 vezes 0,25, 0. O F de AB para confiabilidade, 0. 0 vezes 0,25, 0. Então, o π de AB vai ser igual a 0. Agora, o π de AC, ó, preço, 1. Né? 1 vezes 0,5, 0,5. Nível de certificação, 0. Então, 0 vezes 0,25, 0. Então, tem 1 mais 0, 0. Confiabilidade também é 0. Tá? Então, o π de AC vai ser igual a 0,5, né? Que é 1 vezes 0,5. Está meio bagunçado, mas quem está acompanhando aí vai entender. Que é o que eu coloco aqui, ó. Essa aqui é a tabela dos valores de π. Tá? Π de A para B. Então, ó, o A para B eu calculei ali atrás com vocês, deu 0. O de C, 0,5. E assim por diante. Tá? Feito isso, o que eu vou calcular agora? O fluxo. O fluxo positivo e o fluxo negativo. O fluxo positivo é a soma na horizontal dos valores. Então, o φ de A vai ser igual a 0 mais 0,5 mais 0,5. Vai ser igual a 1. O φ, isso aqui é o positivo. O φ negativo de A vai ser igual a 0,5 mais 0,5 mais 0,5 na vertical. Tá? O negativo é na vertical. Então, vai ser igual a 1,5. Lembra-se que o φ líquido é igual ao positivo menos de A, né? Menos o negativo de A. Então, nós vamos ter aqui igual a 1 menos 1,5. Então, dessa forma, o φ líquido de A é igual a menos 0,5. Que é o que eu tenho aqui, ó. Cálculo de A, cálculo de B, cálculo de C e de D. Esse aqui é o parâmetro que eu vou ordenar. Então, qual que é o maior fluxo líquido? É o fluxo de B. Em sequência, C, com 0,25. Depois A e depois D. Então, faço a ordenação. Vou contratar o construtor B. Se eu precisar contratar outro construtor, vou para o C. E assim por diante. Alguns autores dividem esse fluxo aqui por 3, para normalizar. O Prometheus, o software, ele divide por 3, tá? Mas não precisa, dá a mesma ordenação. Alguma dúvida até aqui? Se não, eu vou para o software, porque a gente está com tempo restrito. Tá bom? Pessoal, vamos fazer assim. Eu vou mostrar a minha tela no software. Eu vou resolver este mesmo exemplo no software. Tá? Eu vou resolver devagar. Eu peço para que vocês prestem atenção e não façam junto, porque senão vocês vão se perder. Prestem atenção, vai estar gravada, a Bárbara está gravando, né? Depois vocês podem revisar isso. E depois, mesmo que acabe o minicurso, vocês podem mandar dúvidas para mim. Tá? O software que eu passei para vocês, vocês saiu a minha imagem aí dos slides, né? Ou ainda está certo? Tá. O software, ele se chama Visual Prometheus. Vocês receberam no e-mail uma espécie de tutorial para como baixar o software e instalar. Tá? Deixa eu abri-lo aqui. Se eu passar uns 10 minutinhos, não tem problema, né, Bárbara? A gente atrasou. Por mim tá tranquilo, assim, eu fico mais preocupada com a sua disponibilidade mesmo, mas se precisar passar mais um pouco, fique à vontade. Eu sei que ficou um tempo muito curto para você realizar, então segue o baile. Tá tranquilo também. Deixa eu abrir aqui o Zoom. Compartilhar. Tá.
O software aqui. Está aparecendo o software? Para mim está. Eu não sei se trazer mais pessoas. Se vocês puderem se manifestar para a gente ter certeza. Tá, Pelo que o pessoal falou, está assim. Pessoal, esse é o Visual Prometer. Eu nem sei se tem outros, deve ter, sempre tem outros, né, para aplicação do Prometer, mas este com certeza é o mais utilizado. Né? E quando a gente abre o software, ele tem essa interface, já de cara ele traz um exemplo, tá? É um exemplo fictício para aquisição de um automóvel. Aqui embaixo nós temos as alternativas, é o automóvel versão Turismo B, Luxo 1, Turismo A, Luxo 2, Econômico, Esporte. Nós temos 5 critérios, preço, potência, consumo, habitability, que eu não sei o que é isso, conforto. E aqui embaixo, em Evaluations, nós temos o desempenho de cada um desses automóveis perante os critérios. Tá? Aqui na barra de projeto, nós temos... deixa eu arrumar aqui, porque o negocinho do Zoom fica bem em cima da barra de projeto. A gente não pensou nisso, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Aqui na barra de projetos, essa parte aqui, ó, é a mesma coisa que tem nesses itens aqui em cima da barra de projeto. Tá? No File, Edit, Model, Control, Prometer Gaia, é a mesma coisa. Né? Eu vou mostrar para vocês a resolução e o uso, né, o output do software por meio desse problema que a gente acabou de fazer ali que eu mostrei para vocês no PowerPoint. Tá? Então, eu venho aqui em File e abro um arquivo novo, um projeto novo. Quando eu clico aqui, se não aparecer o que eu estou falando, pessoal, vocês me avisem, tá? Porque como eu estou projetando a tela, eu não sei como é que está aí. Ele abre essa telinha aqui de criação do novo problema. Abriu essa telinha para vocês? Sim, abriu. Tá bom, então, obrigado. Aí eu tenho que colocar aqui o número de ações, que seria o quê? O número de alternativas. O nosso problema do construtor ali são 4 alternativas, né? Construtor A, B, C, D. O número de critérios são 3 critérios, é o preço, certificação e confiabilidade. E aqui eu posso colocar o número de cenários, que é quando eu quero comparar simulação, sabe? Eu quero mudar o peso e ver o que aconteceu. Apesar que dá para fazer isso num mesmo cenário. Ele abre outras abas. Mas eu quero mostrar para vocês em um cenário só. Depois eu vou até mostrar a análise de sensibilidade e tudo mais. Então, eu aperto OK aqui. Ele abre essa tela aqui para eu ir preenchendo os dados. Então, começando aqui de cima, eu vou colocar o nome dos critérios, né? O primeiro critério é preço. Coloca aqui preço. Aqui embaixo, eu vou no que interessa, pessoal. Aqui embaixo ele tem as escalas, né? Ela pode ser numérica, ela pode ser monetária ou qualitativa. As nossas escalas são todas numéricas. As duas últimas, elas são qualitativas, mas quando eu clico aqui em qualitativo, ele já dá uma escala pronta. Ele dá uma escala de sim ou não, ou de impacto, que é muito baixo, médio, muito alto, ou uma escala de 5 pontos, tipo, muito bom, bom, regular. E não é isso que eu quero colocar o número ali. Então, eu vou selecionar a escala numérica quando for números, para o critério 2 e 3 numérica, e para o critério 1, que é preço, eu vou colocar a escala monetária. Tá? Fecho aqui. O critério 2, eu vou colocar aqui certificação. A escala vai ser numérica. E o critério 3, eu vou colocar confiabilidade. A escala também numérica. Eu posso mudar aqui o número de casas depois da vírgula. Eu vou deixar em 2 casas que o problema traz isso. Né? Isso aqui eu não preencho, tá? O cluster. Os objetivos. Né? O preço, o objetivo é de minimização. Então, seleciona aqui. E o restante é de maximização.
Quanto melhor, mais melhor. Os pesos do preço é 0,5, certificação 0,25, confiabilidade 0,25. As funções de preferência do critério 1, preço, a função é a segunda, ele chama de U-shape, ele dá um nome para cada função, mas está na ordem que eu apresentei nos slides, tá bom? Essa função de U-shape é a função 2, que olha, até apareceu aqui ó, a possibilidade de colocar o limiar de indiferença, eu já posso até colocar aqui 8.000, certo? E nos outros critérios, a função é a primeira mesmo, é a usual. Como é só o primeiro critério que tem limiar, né, eu só vou preencher aqui a indiferença, limiar Q. O restante não preciso preencher. Esses valores de estatística automaticamente o software preenche conforme eu for preenchendo a matriz de consequências, que é aqui em Evaluations. Então, a ação 1 eu vou chamar de construtor, vou chamar aqui de A, que é o construtor A, a ação 2 de B, a ação 3 de C e a última de D. Beleza. E aqui no interior eu vou colocar, aqui ó, eu vou colocar os valores do desempenho. Então, por exemplo, o preço de A é qual? Preço de A, deixa eu pegar aqui nos slides, 1.736.966. 1.736.966,7. E o primeiro ele dá um erro, tá? Mas é normal, depois ele corrige. O preço de B, ele sumiu. Poxa vida. Eu acho que é porque aqui, ó, eu vou fazer uma alteração, só para ver se dá certo. É porque aqui no critério eu coloquei unidade monetária. Eu vou colocar tudo numérica, tá, pessoal? No final dá certo. Então, eu vou colocar de novo. É 1.736.966. 966,7. Dá o erro. E aí, ó, ele ficou. Tá? Aí do segundo, 1.743.859,42. 159,42. E daí eu preencho toda a matriz, tá bom? Aqui ele vai dando os valores na estatística. Maior valor, menor valor, a média e desvio padrão. Eu já tenho um arquivo salvo para não, né, demora preencher isso aqui interior. Já fica mais fácil. Fechar. Ó, já preenchi aqui, tá bom? Mesma coisa. Esse software, eu não preciso apertar nenhum run da vida, rodar ele, só quando eu for colocando aqui, automaticamente ele já vai calculando os indicadores lá. O F de AB, o P de AB, só me resta analisar os resultados. Onde que eu vou analisar isso? Aqui na aba Prometer Gaia, eu analiso alguns indicadores. Não vou ver todos com vocês, porque esse software, ele aplica o Prometer 1, o 2, o 3, o Prometer Sorte, que é o de classificação, e eu estou focando no Prometer 2. Então, vamos ver alguns desses resultados aqui. Tá? Eu posso analisar, por exemplo, o fluxo de preferência. Eu clico aqui e eu tenho um fluxo que é calculado para cada um dos critérios, para cada uma das alternativas. Tá? Aqui, então, eu avalio de forma unicriterial, né? Eu avalio cada alternativa em cada critério. Mas para nós é mais interessante de forma multicriterial. Né? Eu tenho aqui o FID AB, o FID A, né? O fluxo de saída de A, de B, de C e D, o fluxo de entrada para cada uma das alternativas e o fluxo líquido. Veja que os valores aqui estão um pouco diferentes dos que eu calculei no exemplo, porque ele divide por 3, que é o número de critérios, mas a ordenação é a mesma, tá bom? Ó,
a maior alternativa é a B, a segunda é a C, a terceira é a A e a D. Se vocês se lembrarem, é o mesmo que está lá no slide. Então, é um resultado. Segundo resultado, ele traz aqui algumas variações, né, alguns gráficos, que é sempre interessante. Vou desenvolver um TCC, vou aplicar o Prometer. Né? A banca adora recurso visual, ilustrativo. Artigo, mesma coisa. Então, ele traz alguns gráficos para análise. Então, nesse primeiro aqui, né, o Prometer Rankings, nós temos o Prometer 1 aqui na aba de baixo, né? O que é o Prometer 1? O Prometer 1 ele não faz a subtração do fluxo de saída pelo de entrada. Ele apresenta só o fluxo de saída e de entrada. Então, nós temos aqui ó, o fluxo de saída, o B é o melhor, C é o segundo melhor, e o D e o A está empatado. Né? E o fluxo de entrada, o B, C, A e depois D. Aqui no 2, nós temos o fluxo líquido. Tá? Então, vai de menos 1 a 1, tá bom? Esqueci de falar isso, mas o fluxo líquido ele vai de menos 1 a 1. E nós temos o desempenho aqui de B, C, A e D. Prometer Diamond, ele traz um gráfico em formato de diamante. Quanto mais alto o desempenho e mais próximo aqui dos eixos, né, das paredes, como se fossem as paredes do diamante, maior o desempenho daquela alternativa. Então, nós temos aqui o B, o C, o A e o D. Esse network que traz a relação de sobreclassificação e o fluxo, né, de saída e entrada. Então, o B sobreclassifica C, o C sobreclassifica o A e o A sobreclassifica o D. Nós temos esse Rainbow, que quando ele arco-íris, né, aqui não tem nada de arco-íris, né, tudo azul, mas em algumas situações onde eu tenho mais critérios, ele faz uma análise diferenciando o desempenho dos critérios aqui em cada alternativa. Né? Ele traz o desempenho, né, do fluxo líquido aqui para cada alternativa, retirando um critério. Então, aqui está analisando só certificação e preço. Então, ele tem esse desempenho. Aqui embaixo, ele está avaliando somente confiabilidade e preço. Né? Ele tira fora a certificação. Aqui o preço, aqui confiabilidade e certificação. E, né, ele faz essas 4 comparações. Como se fosse uma análise de sensibilidade também. Não é bem sensibilidade, porque não é com base nos parâmetros ali, né, peso e desempenho. E temos a tabela do Prometer, né, que são os valores de FI. Tá? O FI de cada uma das alternativas, né, FI líquido, FI positivo e FI negativo. Deixa eu ver mais o que eu posso mostrar para vocês. Esse Gaia Webs é um gráfico de radar, só que como são poucos critérios, aí o radar não fica muito bonitinho, né? Mas ele, com bastante critério, ele fica legal. Agora, esse aqui é legal. Esse aqui é muito interessante trabalhar num artigo, num TCC. É a análise de sensibilidade, Walking Weights. Tá? Então, veja aqui que legal, pessoal. Ó, aqui é o resultado. Aqui eu tenho o fluxo líquido de cada uma das alternativas. A alternativa B é melhor que a C, que é melhor que a A, que é melhor que a D. Né? B e C tem fluxo positivo, A e D fluxo negativo. Aqui eu tenho o peso de cada um dos critérios, 0,5, 25, 25. Aqui nessa barrinha, estão vendo aqui a barrinha? Veja bem, eu seleciono aqui o critério que eu quero fazer análise de sensibilidade, por exemplo, preço, e faço a variação. Ó, se eu diminuir o peso do preço, o que acontece? Ó, o B ainda é o melhor nessa situação. Ó, né? Eu posso ir mudando aqui. Chega um ponto que o B não é mais o melhor. Opa, quando eu coloco aqui embaixo, ó, melhor para o pior. O B já não é mais o melhor, ele perdeu a posição para o D. Reset. Agora eu posso querer avaliar o quê? Certificação.
faço aqui, análise de sensibilidade, vou aumentando e vejo o que que acontece. Ó, o B ainda é o melhor. Tá? E isso aqui é legal. Tá? Fecho aqui. Tem um outro também que é legal. Aqui, ó, junto com a análise de sensibilidade, eu tenho esse intervalo visual de estabilidade, que é com base na análise de sensibilidade. Ele mostra o quão robusto é o resultado para um intervalo. Então, por exemplo, o preço. Tá vendo aqui embaixo? Está o preço. O resultado vai ser o mesmo enquanto o preço tiver um peso entre 0 e 37,37, tá? Que é o que está aqui, ó, o peso do preço. Mas está aparecendo isso por quê? Porque eu mudei ali atrás, eu tenho que resetar. Resetei, tá? Vamos voltar lá. Ó, o preço. O resultado é robusto, ó, dica de TCC. O resultado encontrado é robusto enquanto o preço estiver um peso entre 47,37 e 63,64. Ao analisar o critério certificação, o resultado é robusto, mantém-se robusto, né, não se altera, no intervalo em que a certificação possui o peso entre 7,69 e 29,41. E a mesma coisa para a confiabilidade. Ele traz esse intervalo aqui. E seria isso, pessoal. Essas outras opções aqui são para aplicações de variações Prometer 5, Prometer Sort. Aí tem outras funções que não se aplicam para o Prometer 2. Eu consigo exportar os resultados aqui, ó, em CSV, TXT, PRN, tá bom? E seria isso, tá? O Prometer 2, ele é uma continuação do 1, tá? O 1 é de escolha, o 2 é de ordenação. Caso tenha ficado alguma dúvida, eu fico à disposição para conversar com vocês, né, com disponibilidade. Caso tenha alguma dúvida fora do minicurso, vocês vão ter o meu e-mail ali nos slides, pode entrar em contato comigo, eu ajudo vocês. Como eu disse, eu faço parte do CIMAD, aqui no CIMAD a gente aplica outros métodos, o Fit Trade-off, o Electri, entre outros. Nós temos alguns projetos de pesquisa que não deu tempo de falar com vocês, mas temos aplicação de métodos multicritério para avaliar clima organizacional, para avaliar o bem-estar de funcionários, nós temos um projeto grande no setor de gás natural, escolha de um terreno para a construção de uma estação de redução de pressão de gás natural, definição de portfólio para expansão de dutos, né, de gás natural que vem da Bolívia. Então, nós temos algumas aplicações. O CIMAD, ele tem um Instagram e tem um site. Tá? O Instagram é @CIMADUFMS. Vocês conseguem seguir e ver nossas publicações e o site por lá. Bom, então fico à disposição aí da comissão e de vocês para dúvidas. O pessoal está agradecendo aqui no chat, falando que foi uma ótima apresentação. Obrigado, gente. E aí eu agradeço também como membro da organização, a gente fica muito feliz que você tenha topado de dar esse conteúdo, né? Eu sinto muito por ter sido num tempo tão curto, né? Esse tipo de assunto costuma dar um pouco mais de tempo, né, para ser abordado, mas fica também uma outra oportunidade. A gente sempre faz a CEMENG, né, todo ano. A gente só não fez em 2020 por conta da pandemia, aí foi onde a gente fez esse formato remoto agora. Mas a ideia é que ano que vem a gente tenha, e se possível, né, presencialmente. Então, daria para fazer algo pensando nessa continuidade. Legal. Esse minicurso é a segunda vez que eu dou ele. A primeira vez foi presencial, 2019, no evento antes da pandemia. Foi num laboratório. Lógico, né, com a pandemia a gente consegue atingir mais pessoas, né? Difícil ter um laboratório com 70 computadores, né, 100 computadores. Mas aí é interessante, né? Eu consigo atender vocês no computador, eu consigo fazer com que vocês apliquem, né, o método, abram o software, é completamente diferente. Mas eu acredito que
vocês tenham conseguido assimilar, e é como todo bom software, né, como todo bom método, vocês só vão saber mesmo se aprenderam na prática, né? AutoCAD, qualquer software, se você ficar sem usar, a gente acaba esquecendo um pouco. Mas eu que agradeço aí, Bárbara, o convite e, né, qualquer dúvida vocês podem me contactar e fico à disposição para as próximas edições. Beleza, muito obrigada. A gente tem uma dúvida que apareceu agora, do Márcio Antônio. Ele falou, professor, em uma produção seriada de determinada peça automotiva, até mesmo, por exemplo, as características físicas da peça seriam levadas em conta como critérios? As características físicas... tudo depende, né? Mas, enfim. O que acontece? O decisor ele vai definir os objetivos da avaliação, certo? Ele vai definir os objetivos do problema. Então, pode ser que, por exemplo, um recurso, né, um objetivo seja a segurança. E pode ser que, por exemplo, o peso das peças influencie na segurança. É Marcos, né? Acho que é Marcos. Entende, Marcos? Pode ser que o peso influencie na segurança como sendo um objetivo. Então, faz sentido eu definir como critério o peso, que é uma variável contínua, né? Então, aí sim, justifica-se. Então, depende muito do contexto. Tá? A problemática é o quê? Eu quero avaliar automóveis, né? Não para compra, eu quero avaliar automóveis, né? Eu quero ter esse indicador, eu quero comparar os automóveis da linha do Onix, né? O Onix é concorrente do HB20, então eu posso criar um modelo para isso. E sim, aí faria sentido, mas depende muito das preferências do decisor. Ele que vai te dizer, eu quero avaliar a segurança. O que faz sentido? O peso faz sentido. Eu posso criar um indicador, por exemplo. Não sei nem se faz sentido isso, porque eu não sou da área. Mas o tamanho da roda para o peso do carro. Não sei. Né? Aí eu crio um indicador para isso. Às vezes tem uma relação que avalia a segurança. Então depende muito do que eu quero analisar nesse problema. Mas poderia sim. Certo. A gente tem mais uma pergunta também, que é do Renato. Ele pergunta, quais os métodos para definir os critérios? São muitos? Existem métodos para definir critérios. De cabeça, existe um método comum que é você pesquisar na literatura e propor uma família de critérios para o decisor, e daí o decisor vai validar, e aí em reuniões, sabe, faz várias reuniões, e aí ele fala, não, esse critério está bom, esse critério não, aí você modela, aí você aplica o método, aí você vê que tem um critério errado, aí você retira o critério, aí no final você consegue, tá? E existem alguns métodos. Tem um método, deixa eu pensar aqui, lembrei, VFT, Value Focus Thinking. Ele é um método que foi desenvolvido por... eu não lembro o nome do autor, eu acho que é o Roy que eu apresentei, que a gente lê Roy, mas em francês é Roy. Ele desenvolveu um método para definição de critérios. E tem outros, tem que pesquisar na literatura. De cabeça, sim, eu não estou lembrando, mas existem sim outros métodos. Existem métodos para definição de critério. Mas geralmente não. Nós aqui, nós ultimamente estamos realizando revisão de literatura, definindo e discutindo com o decisor. Tá bom? O método vou digitar aqui, é VFT. Value Focus. Eu acho que é assim, às vezes errei alguma escrita aí, tá? Mas digitar no Google ele corrige. Agora a gente também tem uma pergunta de um participante, mas ela está como anônima. O método de multicritério é muito aplicado à robótica em indústrias, principalmente em produção em linha? A robótica... É que eu considero assim, tipo, robótica é um segmento, né? Então, assim, o método multicritério, os métodos, eles podem ser aplicados para tanta coisa, gente. Então, eles são aplicados para a área de gestão organizacional, para avaliar bem-estar, entende?
Então, eu não pesquisei, mas eu acredito que sim, depende muito do problema de decisão. Sempre que aquilo que eu falei no começo, lembra? Se eu tenho um problema de decisão, eu tenho mais que uma alternativa, e eu tenho mais do que um critério, e esses critérios são conflitantes, ou seja, não é tudo max, não é tudo min, e não é tudo na mesma unidade, então eu consigo aplicar meus critérios. Agora, eu não fiz essa pesquisa, eu não sei se em robótica tem bastante coisa, mas acredito que tenha potencial, tá? Por enquanto só tinha essa, se alguém mais quiser mandar alguma coisa. O tempo acabou dando certo, né? Meio corridinho, mas deu. Sim, deu muito certo. Eu achei que a gente ia até um pouco mais, por conta do assunto ser um pouco mais denso. É que eu optei, como foi online, né? Eu falei, não dá para eu passar uma atividade, eu acho que não sei se faria sentido eu passar uma atividade para vocês se aplicarem no software. Eu falei, eu vou deixar o software só para eu exemplificar. Ah, é bom Que que o aí gastaria mais tempo, né? é bom que o pessoal fique incentivado a procurar algo a mais por conta também, né? Sim, sim. Ó, por enquanto não teve mais nenhuma pergunta, o pessoal só continua agradecendo mesmo. Se você quiser que a gente já encerre a gravação, a gente para por aqui, mas se você também quiser esperar mais um pouco, a gente pode esperar. Certo. Bem, eu acho que né, a gente deu um tempinho aí. Qualquer, né, dúvida também, eu deixo o meu e-mail, vou até colocar aqui, à disposição, né? Eu fico aí à disposição de vocês e eu que agradeço, né? Aí uma quarta-feira à noite aqui no MS é 8 horas, aí é 9 horas, deve estar todo mundo cansado, né? Obrigado pela participação e até uma próxima. Se quiser encerrar, pode encerrar, Bárbara. Beleza, eu vou encerrar a gravação, mas primeiramente queria agradecer novamente, né? Até esqueci essa questão do fuso horário, que a gente está com uma diferencinha aí, né? Mas é isso, assim, muito obrigada por ter participado. Fique aí o convite para uma próxima já, né? Já pensando que a gente vai realizar no que vem, provavelmente. Claro, E claro. espero que você fique bem. Muito obrigada mesmo. Boa noite para todo mundo que participou. Muito obrigada também, né? A gente precisa que vocês participem para que a SNI continue existindo. Muito obrigada. Eu vou encerrar aqui.